Olá, amigos. Sou Claudete Moura e nós estamos aqui nesses programas falando do Livro dos Médiuns, fazendo o seu estudo, aproveitando a oportunidade para um alerta, principalmente aquelas pessoas que estão desenvolvendo a mediunidade, para que tenham todos esses cuidados que desde aquele tempo Kardec já deixou escrito e que atualmente muitos outros estudiosos da doutrina foram acrescentando algo às obras complementares, como por exemplo André Luiz foi elucidando muitas coisas que ficaram ainda por dizer naquela época, mas nós estamos falando na segunda parte do capítulo 17 do Livro dos Médiuns, onde ele fala de formação dos médiuns. E no programa anterior nós estávamos falando que Kardec, naquela época, ele estava falando que o médium escrevente era o gênero de mediunidade naquele tempo que era o que predominava e que era o mais cômodo para as pessoas, o mais completo. E ele ainda fala assim, e que é a mediunidade que todos ambicionavam. Naquela época, nós falamos. Depois nós tivemos a oportunidade de acrescentar que hoje em dia nós vimos que a psicografia tomou essa frente, a psicofonia, desculpe, tomou essa frente da psicografia, porque nos trabalhos mediúnicos, no dia a dia, é mais prático que haja a incorporação, entre aspas, do espírito, e o médium então transmite através da fala aquilo que o espírito quer passar. Então, hoje nós vamos falar aqui quanto ao desenvolvimento da faculdade mediúnica. E Kardec fala que esse desenvolvimento se faz um apelo geral aos espíritos. Não é chamar um espírito específico, segundo a recomendação de Kardec, mas é um apelo geral aos espíritos e se dirigindo sobretudo ao seu anjo guardião, ao seu espírito protetor. Então, Kardec diz que não existe uma fórmula para isso. Então, a evocação tem que ser feita em nome de Deus. E ele deu um exemplo de uma oração que pode ser feita em nome de Deus. Como todo mundo sabe, a doutrina espírita, ela não estipula nenhuma oração, nenhuma prece decorada. Mas no final do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos vários exemplos que Kardec deu de preces que podem ser feitas para determinadas situações em que nos encontramos, mas são modelos, não são coisas obrigatórias, e nós podemos ir mudando também segundo o nosso coração, porque Jesus sempre falava que a prece que vem do coração que era aquela mais agradável a Deus, e os espíritos confirmam isso. Mas Kardec deu um exemplo aqui que eu vou ler. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito comunicar-se comigo, fazendo-me escrever. Então, aquele que queria escrever fazia essa prece a Deus, pedindo que um bom espírito viesse comunicar e que ele pudesse escrever. Rogo também ao meu anjo guardião que me assista e afaste de mim os espíritos maus. Então, se preparando para a escrita, como naquele tempo eram raras as casas espíritas e a maioria das pessoas desenvolveu em seu próprio lar ou com a ajuda de amigos. Então, Kardec dá essa sugestão de evocação, de prece, para que, então, venha algo a ser escrito. Kardec continua orientando. Espera-se que um espírito se manifeste, fazendo escrever alguma coisa.
Pode ser aquele espírito que ele deseja, ou pode ser um espírito desconhecido, ou pode ser um anjo da guarda. Então, isso não tem problema nenhum. E Kardec fala, quando se quer chamar determinado espírito, é necessário dirigir-se inicialmente aos que se sabem serem bons e simpáticos. É claro, primeiramente nós vamos nos dirigir àqueles espíritos que nós já sabemos da bondade, nós já sabemos que nós temos simpatia por aquele espírito, e que eles podem ter um motivo para atender. Pode ser até parentes, amigos, mas é bom que se rogue a presença desse bom espírito e que afaste os espíritos ruins, imperfeitos, para que se possa ter, então, algo útil na escrita. Primeiras perguntas que se pode estabelecer numa relação inicial. Saber como é que está a situação. Perguntando o seguinte para o espírito: estás aí? Essa orientação que Kardec deu. Queres me responder? Podes me fazer escrever? Ou seja, então, sentindo a presença de algum espírito, fazer essas perguntas. É uma forma de se comunicar. Mais importante, Kardec diz que é a calma e o recolhimento que se deve ter. Calma, recolhimento, junto de um desejo ardente e uma firme vontade de êxito. Então, olha quantas coisas são necessárias para que a gente possa obter aquela escrita favorável, útil. Primeiro, calma. Temos que esperar, porque os espíritos não são nossos empregados, não estão à nossa disposição o tempo inteiro, eles têm muitas ocupações e é necessário que eles tenham um tempo para nós, e esse tempo é deles, eles que vão dizer. E o recolhimento, ou seja, estamos em prece, estamos com bons pensamentos, não estamos com a mente toda alvoroçada, tagarelando pensamentos desencontrados. Importante. Agora, temos que ter um grande desejo de escrever, de produzir, e uma vontade muito grande de acertar. Porque também pode se aproximar de nós qualquer espírito zombeteiro e fazer a gente escrever qualquer coisa, qualquer bobagem, né? Então, esse exercício que Kardec recomendou na época, ele falava que deveria ser renovado todos os dias, de 10 a 15 minutos, durante 15 dias. Se em 15 dias não se obtivesse nada, prolongava até um mês. Se não se obtivesse nada, continuava até uns 6 meses e assim por diante. Até que se obtivesse algo. Então, também poderia se questionar um espírito sério para saber se a gente possui aquela faculdade mediúnica da escrita. E ele, então, poderia nos dar a resposta. Vamos fazer um pequeno comentário aqui a respeito disso. Quando Kardec fala sobre os médiuns escreventes, a mediunidade não se revela por sinais exteriores e só existe um meio de se lhe comprovar a existência, que é experimentar. Já vimos isso que Kardec falou. Não tem nenhum vestígio exterior que a pessoa tenha essa mediunidade de psicografia. Então, a única maneira de saber se ela existe é pesquisando. E isso que nós estamos falando aqui, essas recomendações de Kardec, não deixa de ser uma pesquisa para verificar se estamos aptos à escrita.
Por desenvolvimento mediúnico, se entendia na época a ação de experimentar a mediunidade por iniciativa própria. Como nós já falamos, não tinham muitos instrutores, a doutrina era nova, não se conhecia muitos métodos ainda, então era por conta própria, por iniciativa própria. Apresentasse a pessoa sintomas evidentes da faculdade ou não. Ela podia não estar apresentando nenhum sintoma, mas ela ia testar, ela ia experimentar para ver se ela ia conseguir escrever algo. Era colocar-se à disposição dos espíritos, a fim de que eles, em detectando na pessoa faculdades ostensivas, delas pudessem se utilizar. Então, se colocava à disposição dos espíritos e eles é que iam ver se a pessoa tinha essa faculdade ostensiva, eles então iriam se manifestar. Hoje em dia, atualmente, tem prevalecido a ideia de somente encaminhar candidatos para o exercício mediúnico através da existência de sintomas ou de vocação bem caracterizados. Então, hoje é diferente. A pessoa já está apresentando algum sintoma, então ele pode ser instruído e encaminhado para um desenvolvimento mediúnico. Bom, continuando no livro dos médiuns, nós vamos ver então que no desenvolvimento mediúnico, um médium já formado, escrevente, põe a mão ou os dedos sobre a mão que deve escrever. E é raro que ela não se mova imediatamente. Isso deve ser feito repetidas vezes, o que ajuda a vencer obstáculos. Então vejam bem, o que Kardec está falando? Um médium já formado, um médium escrevente que já desenvolveu plenamente a sua faculdade, põe a mão ou os dedos sobre a mão daquele que está querendo ver se é médium, querendo desenvolver essa mediunidade da escrita. E daí o que ele fala? Experiência que ele já fez. É raro que o médium, aquele que novato, que essa mão não se move imediatamente. Então isso deve ser feito muitas vezes, repetidas vezes, e vai ajudando a vencer obstáculos. Vai chegar um momento em que o próprio médium em desenvolvimento sozinho vai começar então a ter a sua mão mobilizada. Bom, nós vamos falar um pouquinho também de magnetização. Todo estudioso do espiritismo sabe que Kardec, durante muitos anos, ele foi um magnetizador. Ele estudou muito o magnetismo. E ele então recomenda também aqui que basta magnetizar com intenção de provocar o desenvolvimento da faculdade o braço e a mão que deve escrever. Vejam bem, uma pessoa que tem esse dom de magnetizar, e a gente sabe que existem pessoas onde o magnetismo é mais acentuado do que outras. Então, aquele magnetizador mais experiente, que já testou esta sua faculdade, e ele vai, então, magnetizar o braço e a mão que deve escrever. E então, ele vai, ou então colocar sua mão sobre o ombro da pessoa que passa a escrever prontamente. Então, é uma orientação que Kardec dá. A orientação de um guia experimentado também é muito útil, pois indica ao iniciante uma série de pequenas precauções. Um guia experimentado, um espírito já mais elevado, e esse magnetizador, que já tem experiência, vai fazer então
que esse iniciante vença uma série de obstáculos. Continuamos então esse nosso assunto no próximo programa, porque o nosso tempo já está se esgotando, e pedimos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, que sempre nos ajudem a passar essas experiências com maior clareza para que todos possam usufruir. Claudete Moura, para o Divogar.net.